Vinícius, você caiu a conexão do computador? Conde, Você foi pro celular. Quando a maré não está alta, ela não está alta, né? Meu laptop pifou do nada, voltei pelo celular, se você me admitir. Tá ótimo, que bom que você voltou pelo celular. Então vamos começar. Primeiro, saudade de você. Semana passada você não esteve aqui, você teve um problema e tal, um contratempo, mas está aqui de novo com a gente, vai estar sempre com a gente aqui, porque a sua presença é muito querida e importante para todos nós, Vinícius Casalino. Eu queria que você falasse um pouco dessa operação da Polícia Federal, que é uma operação grande, né? Deflagrou nessa quinta-feira a quarta fase da Operação ABIN Paralela, prendeu agentes que trabalhavam diretamente para Alexandre Ramagem, atual deputado federal, pré-candidato à Prefeitura do Rio, ligado a Carlos Bolsonaro. Enfim, peixes grandes. Hoje foi uma operação de peixes grandes. Pela manhã, a polícia prendeu Matheus de Carvalho, Espósito, Richard Sposer, Marcelo Araújo Bormevet e Giancarlo Gomes Rodrigues. Bormevet é policial federal, foi segurança de Bolsonaro na campanha de 18, depois foi nomeado por Ramagem para comandar o SIM, Centro de Inteligência Nacional, estrutura criada pelo atual deputado na ABIN. Giancarlo Rodrigues era subordinado a Bormevet na ABIN. É uma constelação de bandidos. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esse episódio aqui, sobre essa operação da Polícia Federal. Vinícius Casalino. Muito bom, Conde. Obrigado pelo convite novamente. Um prazer estar com você aqui. Saudações aí aos seus telespectadoras que nos acompanham. Conde, acho que essa operação ela é mais importante do que parece. A luz assim, da superficial, digamos assim, ela seria uma operação talvez cotidiana contra um órgão do Poder Executivo que cometeu irregularidades, etc. Mas não é, porque a ABIN não é simplesmente um órgão do Poder Executivo, não é simplesmente um órgão do Estado brasileiro, mas é uma, digamos assim, uma entidade, né, que é herdeira do Serviço Nacional de Informação da época da ditadura e exerce uma série de funções que, como toda agência de inteligência, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, como toda agência de inteligência, vai ali no limite da legalidade, né, para a gente não dizer que extrapola da legalidade. Portanto, a ABIN ela tem acesso a informações, Conde, que muitas vezes são usadas contra os próprios políticos, encarregados de fiscalizar a atividade da ABIN, por exemplo, ou até de comandar a atividade da ABIN nos escalões superiores. Então, essa operação, ela é um sintoma, Conde, e aí se nós juntarmos com o indiciamento do Bolsonaro, é um sintoma de que a institucionalidade brasileira está conseguindo, nada obstante todas as dificuldades políticas advindas aí do jogo, né, democrático, mas está conseguindo, Conde, entrar em meandros, digamos assim, que são extremamente complexos. Então, quando a Polícia Federal ela investiga, faz uma operação e prende pessoas ligadas a ela mesma, ela está atuando de maneira legal, primeiro ponto, legal, constitucional, né? Então está cumprindo a sua tarefa, para que não se venha dizer aí que a Polícia Federal está sendo instrumentalizada ou está sendo usada com finalidades políticas. Ela foi no passado, né, quando atrelada ali à Operação Lava Jato, né? Então ela está cumprindo a lei, está cumprindo a Constituição e ela está entrando num ambiente que é um ambiente muito distante daquela publicidade democrática, né, que a Constituição nos assegura. Então, Conde, eu diria o seguinte, há indícios de que as autoridades brasileiras incumbidas de investigação, de persecução penal, para cumprimento da lei da Constituição, estão agindo. E estão agindo de maneira republicana. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Então, eu salientaria, Conde, que é uma operação que vai revelar muita coisa ainda. Tá? Ela vai revelar. A gente, às vezes, desculpa de interromper, mas às vezes a gente subestima e se precipita fazendo a cobrança pela agilidade das investigações e tudo mais, mas as investigações também têm seu tempo, né?
em grande parte das operações da Polícia Federal, acho que ficou evidente para mim, pelo menos, que eles estavam fazendo uma operação com muito cuidado, o cuidado legal, jurídico, que é a tua praia, para que não se tenha nenhum tipo de contestação depois, que virão, com certeza, porque a defesa desses sujeitos vão querer invalidar e tudo mais. Falando nisso, falando digamos, na performance da Polícia Federal, nesse momento, você deve ter dado uma espiada no relatório que a Polícia Federal produziu com relação ao Bolsonaro e às joias. E ali, assim, quase que um excesso de provas, né? Provas, envelope com dinheiro, dinheiro em espécie na mão do Bolsonaro e tudo mais, a palavra selva aparecendo ali, né? Selva, vamos vender essa joia e vamos gastar esse dinheiro. O Bolsonaro, é quase que impossível que o Paulo Gonet não apresente denúncia. Eu queria uma avaliação tua também dessa dimensão aí do inquérito, né, da questão do Bolsonaro, para a gente. Muito bom, Conde. Então, como eu sei, só pegando um trechinho do que você falou anteriormente, né? Como eu sempre digo, e eu acho que isso é importante para quem não é do meio jurídico, né? Toda investigação, todo processo não pode nem ir muito rápido, nem ir muito devagar. Se for muito rápido, tem algum problema. Se for muito devagar, tem algum problema. Então, o processo de persecução da Lava Jato, né, que nós víamos semanalmente nos jornais, prisões, investigações, buscas e apreensões, você via pela dinâmica que aquilo não estava correto, você não precisava nem ter acesso aos autos, né? E quando você vê também um processo que demorou aí 20, 25 anos para ser julgado, você também percebe que houve alguma coisa errada. Então, esse ritmo da justiça é importante que seja assegurado no caso da investigação do Bolsonaro, do Ramagem agora, porque indica uma normalidade. É claro que no campo da política a gente tem pressa, né? A gente eu gostaria que o Bolsonaro fosse preso, eu gostaria que o fulano fosse preso. Sim, a prisão ou não, ela depende de uma série de fatores que não são apenas, né, a vontade, o desejo político, etc. Dito isso, enfrentando a sua pergunta, né? No mundo do direito, Conde, a gente nunca pode dizer possível e impossível, né? Felizmente e infelizmente. Por quê? Porque todo ato jurídico, em sentido amplo, depende de uma decisão. Por mais que exista lei, por mais que existam os códigos, por mais que exista a jurisprudência, sempre cabe àquela autoridade decidir como ela vai agir. Então, o Procurador-Geral da República, à luz do que nós temos, né, e à luz do que o ordenamento jurídico brasileiro determina, ele tem a obrigação de efetuar a denúncia, né? Agora, nós não temos acessos direto aos autos, né, Conde, do processo. Então, a gente não sabe com detalhes como é que ele está instruído. Então, eu te diria o seguinte, de posse das informações que nós temos pela mídia tradicional e pelas redes sociais, é muito provável que a PGR faça a denúncia. Dito isso, Conde, é preciso entender o seguinte, e aqui eu puxo um pouco a sardinha para o lado das prerrogativas, né? É preciso entender que também uma coisa é o relatório da polícia, porque a polícia ela é uma parte, digamos assim, interessada, é diferente do judiciário que, entre aspas, tem uma posição ali de imparcialidade, né? Então ela também produz um relatório que tenta corroborar as evidências fáticas, os elementos probatórios que ela colacionou ali, que ela juntou ao longo da investigação. Esse relatório é submetido ao PGR, que faz um primeiro filtro, né? Se ele entende que aquele conjunto probatório, indícios de autoria, estão escorados na lei, nos direitos e garantias fundamentais, então ele faz a denúncia, mas aí cabe ao judiciário fazer a análise definitiva, né, sobre se as provas, de fato, são contundentes, são robustas, etc, etc. Tudo indica, Conde, tudo indica que a situação do Bolsonaro é uma situação complicada, porque o Selva,
o Selva, eu acho que os seus Selva é genial, né? É genial. Os seus telespectadores e as suas telespectadoras mais jovens não vão se recordar, provavelmente, do Elba do Collor, né? Não sei se você se lembra. É verdade. A Fiat Elba. Isso, a Fiat Elba foi o elemento que materializava o vínculo com o Collor, né? Embora todos nós soubéssemos à época que havia o vínculo. É mais ou menos a situação agora. Todo mundo sabe, mas você precisa de um elemento que materialize para a justiça, né? Mas o que chama atenção, desculpa te interromper mais uma vez, mas o que chama atenção, Casalino, é que o Selva é emblemático, assim, cinematográfico, mas muitos outros elementos ali estão materializados. Esse que é o ponto, né? Quer dizer, é quase que uma impossibilidade para o Gonê não apresentar denúncia depois de receber isso. O que você achou da atitude do Alexandre de Moraes de tirar o sigilo desse relatório? Olha, Conde, eu penso padrão, assim... Bom, é padrão isso? Vamos dizer o seguinte, pela Constituição, né? Então, o que é que a Constituição diz? A Constituição assegura que todos os processos devem ser públicos, todos. E ela estabelece algumas exceções, né? Quando é que não será público? Quando a matéria ali tratada, por exemplo, envolver a intimidade das partes, ou a segurança do Estado, ou seja, a ausência de publicidade, Conde, ela precisa ser sempre excepcional, sempre uma exceção, né? Então, eu imagino que o Alexandre de Moraes, ele estava mantendo o sigilo para que as investigações pudessem ocorrer a bom termo, sem que as partes envolvidas, por situarem-se em escalas elevadas, né, do organismo estatal brasileiro, então a gente tem generais envolvidos, né, para que elas pudessem ali, de alguma maneira, não comprometer a investigação. Então, imagino que chegou o momento em que a investigação foi feita, não tem mais razão para manutenção do sigilo, então aí a gente vai para a regra constitucional, que é a regra da publicização. Eu acho excelente, Conde, porque abre para a população, né, para que a população saiba como é que opera a extrema-direita. Né, porque a extrema-direita tem muito esse discurso de honestidade, de probidade, de cuidado com o trato público, né? E a gente vê que, na prática, o discurso é outro, né? Eles são muito comprometidos, mas com outro tipo aí de gestão, né? Que é uma gestão dos próprios interesses, né? Eu estou vendo o Fernando Brito aqui na tela. Você quer falar alguma coisa, meu querido glorioso? Olha lá, ele está fazendo uma careta aqui. Fala. Eu estou assistindo o seu programa, não sei se você considera isso, não. Sem comentário. Então, deixa eu aproveitar, vou fazer uma provocação aqui para o Brito, Casalino, se você me permite, porque não é sempre que a gente pode provocar o Brito. O Jorge Santana está dizendo aqui: prezado Conde, estou aqui em lágrimas depois de ouvir o discurso do presidente Lula na recepção dos nossos atletas olímpicos e paralímpicos que vão competir na Olimpíada de Paris. Eu não pude ver, porque eu estou aqui assistindo com vocês, estou aqui fazendo o programa. Depois eu vou ver, deve ter sido bonito mesmo. E o Cimar José dos Santos: enquanto isso, ultraprocessados e armas com impostos menores. Soeiro: Conde, te admiro, você de uma lucidez e inteligência ímpares. Achei você deselegante ao comentário do francês do Fernando Brito. Você foi arrogante, como o francês que diminuiu a todos. Espera aí, Brito. O Sérgio Capilé: que indelicadeza. Weimar Postali: adoro o Brito, Conde, não deixa ele em saia justa. Aí vem a Fabinha. Não fico bem, até porque não fico bem. Fabinho Ubinha aqui dizendo o seguinte: Fabiana Ubinha: mas, gente, Brito é adulto e muito inteligente para entender as brincadeiras do amigo Conde. Parem de mimoseias. Vão tomar o esbregue do Conde para parar de ser besta. E o Weimar Postoli: deixa o cigarro, Brito vende cannabis. Brito, um comentário sobre isso e depois eu volto aqui com... Não, é interessante porque, de maneira muito didática, o professor Casalino fixou as excepcionalidades da publicidade do processo, né? São determinados alcances sobre a vida privada, sobre a vida do Estado, e o outro, que é uma regra, é que esse sigilo é transitório. Esse sigilo não pode ser nunca permanente, entendeu? E chega a hora no processo, mais cedo ou mais tarde, em que ele tem que vir ao conhecimento público, porque ele é um serviço público. Tá? Vamos entender que um processo judicial é um documento e uma ação pública, e ela não pode ser sigilosa por essa própria definição. Tá aí, você não comentou nada do que eu falei para você. Não, eu não preciso comentar quando eu concordo. Você não concorda?
Não, quando eu concordo. Quando eu concordo. Você concorda que eu fui grosseiro com você? Rapaz, o reparo que você não tem que fazer é um defeito que se acrescenta à peça. Ah, meu Deus do céu, lá vem ele com esses códigos aqui. Então tá bom, Fernando Brito, eu vou seguir aqui com o Casalino. Casalino, você quer comentar? Enfim, o Brito só corroborou aí também o que você falou, né? Não, só dividir aqui com vocês a admiração pelo Brito e pelas as saídas filosóficas que ele tem quando ele se encontra em becos sem saídas. Mas com o Brizola você não fazia assim. Eu já falei pro Brito que a gente daqui a pouco vai sair em turnê com o Don Quixote. O Brito vai fazer o Don Quixote, eu vou fazer o Sancho Panza. E a gente vai excursionar pelo Brasil, né, Brito? Estamos apenas à procura do Rocinante que nos sirva de montaria. Valeu, Brito. Deixa eu tirar o Brito aqui, senão ele vai tomar toda a atenção de todos aqui e a gente não vai conseguir terminar o nosso programa. Estamos aqui a 5 minutos do final do 11 News, desse glorioso 11 News. Vamos comentar um pouco a pesquisa com a gente, Casalino, em que a Quest mostrou Lula, e hoje o IPEC também mostrou o governo Lula crescendo na popularidade, na aprovação do governo. E tem um aspecto em especial na pesquisa Datafolha, também que foi publicada hoje, né? 26% se dizem de direita e 20% de esquerda em São Paulo. E petistas superam bolsonaristas. O que está acontecendo? Você acha que está tendo uma mobilidade agora no espectro político, partidário, ideológico no Brasil? Assim, Conde, eu penso que é mais uma espécie de... As pessoas, de alguma maneira, estão um pouco perdidas. Fruto um pouco dessa ressaca que significou a transição de um governo de extrema-direita para um governo progressista democrático. Né? Então, eu acho que ainda tem um pouco de rescaldo daquela onda conservadora, ultradireitista, fundada em fake news, e que agora que nós estamos voltando a uma certa normalidade, as pessoas estão ainda meio que se situando, sobretudo aquele centro do eleitorado, Conde, que não é necessariamente identificado nem com a esquerda nem com a direita, né? Então, eu te dou um exemplo. Quando as pessoas se declaram em sua maioria de direita, e, por outro lado, a maioria é petista, você tem aí uma certa disjunção de cenários, né? Uma certa contradição. Então, me parece que isso é um pouco mais o retrato de um momento em que as forças políticas elas estão se reorganizando em um momento de transição de vários anos de domínio de um discurso de ultradireita, etc., para um discurso um pouco mais normal, entre aspas, e republicano. Né? Penso que nós temos que esperar um pouco ainda a poeira assentar. Acho que essa eleição municipal vai ser muito importante. Falando aqui de São Paulo agora especificamente, né? Haverá essa polarização, né, entre Lula e Bolsonaro na figura dos respectivos candidatos. Então, eu acho que depois da eleição, Conde, a gente vai conseguir ter um cenário um pouco mais concreto sobre como é que está o espírito das pessoas relativamente a esse posicionamento político. Vai ser a materialização do novo estado de arte da política brasileira. A eleição municipal ela é muito importante nesse ponto, né, Conde? Se você me der um minuto, Conde, para a gente discutir um pouquinho a questão Três, ótimo. A questão da pesquisa, o seu convidado de agora há pouco era o Felipe, né, o professor? Felipe Pena. Felipe, isso. Eu acompanhei a fala dele, achei muito interessante e achei muito interessante porque ele trata de um assunto que eu gosto muito, que você gosta, que é a linguagem, né? E eu gostaria, assim, não de discordar dele, evidentemente, porque eu não tenho o aparato teórico que ele tem, mas talvez de fazer uma provocação, né? Eu gostaria de, resgatando ali aquele velho materialismo histórico, né, Conde, que o Felipe mencionou, me parece que os resultados dessa pesquisa elas são fruto de uma reorganização de linguagem que teve caso quando o presidente Lula vai às redes, etc. Mas eu também pressinto aqui, Conde, que isso é resultado da política econômica do governo que começa a dar frutos substanciais. Entendeu? Então, se você analisa os dados concretos da pesquisa, você vê que o contentamento, né, ou pelo menos a aprovação dos programas sociais de redistribuição de renda,
né, a percepção do controle da inflação, o aumento do poder aquisitivo do salário mínimo, né? Então, eu ainda, Conde, sem querer, a gente sempre diz isso, né? O palco da linguagem, ele é um palco que precisa ser disputado e vencido, mas se nós não tivéssemos, e aí pensando aqui na equipe econômica, né? Se nós não tivéssemos mexendo nos fundamentos econômicos desde antes da posse, né, com a PEC de transição, Conde, muito dificilmente a pesquisa apontaria esses dados de hoje. Então, eu gostaria aí de só de formiguinha que redundou agora. Isso. Mas é importante ter prudência e esperar também uma próxima rodada, né? Perfeito. Só colocando, só fazendo uma provocação para o Felipe, né? A linguagem, ela precisa estar ancorada nesse fundamento econômico, senão ela dura muito pouco tempo, né? A sua eficácia. Eu acho que não invalida, nem é excludente do comentário do Felipe. Eu acho que você está acrescentando simplesmente mais uma dimensão, né? Que é Perfeito. Associar a linguagem com esses dados que também são permeados pela linguagem. Isso dá uma pesquisa maravilhosa no campo da linguística, querido. Eu acho que a gente precisa, e acho que a gente volta a ter também um pouco esse estímulo. No Brasil, ficou tanto tempo assim, um pouco à margem do que está acontecendo no mundo, das pesquisas e tudo mais. Acho que o Brasil tem condição de dar uma resposta, né, forte para a questão de ascensão de extrema-direita e tudo mais, inclusive com a questão jurídica, que é aplicada aqui também. Se eu não me engano, Conde, foi o Mélenchon, posso estar equivocado agora, tá? Que disse que é formado na escola do presidente Lula. Falou então, isso, falou que a nova esquerda europeia, não falou que ele, falou que a nova esquerda europeia se baseia naquilo que o Lula preconiza aqui. Eu acho que isso complementa muito bem o que você está falando.